Existe uma realidade que todo progenitor eventualmente experimenta, porém, poucos ousam expressar abertamente. Às vezes, os filhos jamais conseguem perdoar, mesmo quando oferecemos tudo o que possuímos. Não porque nosso afeto fosse falso, mas porque o perdão obedece a princípios que transcendem nossa vontade consciente. O que compreenderás nos próximos momentos poderá transformar permanentemente tua perspectiva sobre esse distanciamento silencioso, pois a resposta não reside naquilo que fizeste, mas no drama oculto que se desenrola na alma de teu filho. Carl Jung descobriu algo perturbador. Vivemos não com a realidade objetiva, mas com as representações internas que construímos dela. Teu filho não reage a ti como pessoa, mas ao fantasma psíquico que carrega em seu inconsciente. Esta revelação demonstrará por que até mesmo o amor perfeito, às vezes, se despedaça contra feridas invisíveis. Hoje, compreenderás por que certas crianças edificam sua identidade sobre dores antigas e por que o perdão pode parecer-lhes uma traição a si mesmas. Reconhecerás que a solução não está em oferecer ainda mais, mas em entender algo muito mais profundo: os limites daquilo que apenas o amor consegue curar. Imagina que teu filho adulto não te enxerga como o ser humano que foste ou és, mas através de uma espécie de filtro emocional formado há anos. Jung denominava este fenômeno como o poder das imagens interiores. Todos carregamos representações psíquicas de nossas figuras mais importantes, e essas imagens frequentemente são distorcidas, carregadas emocionalmente e surpreendentemente resistentes a novas experiências. Teu filho ou filha possivelmente não responde às tuas ações reais, mas a uma construção interna composta por fragmentos de memórias, projeções inconscientes e interpretações emocionais. Mesmo que tenha sido amoroso, presente e cuidadoso durante anos, uma única situação mal processada pode ter moldado uma imagem interior mais poderosa que todas as experiências positivas juntas. A psique infantil não opera logicamente, funciona simbolicamente. Um aniversário esquecido transforma-se em símbolo de indiferença. Um momento de impaciência torna-se prova de rejeição. Um limite necessário converte-se em lembrança de frieza. A criança vive com esses símbolos como se fossem a verdade absoluta, e seu eu adulto frequentemente não consegue distinguir entre a interpretação de outrora e a realidade atual. Por que isso acontece? Porque a criança, para se individualizar, muitas vezes desenvolve uma espécie de lealdade emocional à sua dor. Essa dor ajudou-a a se definir como pessoa independente, a se separar de ti e formar sua própria identidade. Na psicologia profunda, falamos de um paradoxo. A criança permanece inconscientemente fiel à ferida que a auxiliou a se tornar ela mesma. Jung descreveu isso como complexo autônomo, um conteúdo psíquico que se tornou independente e funciona como um organismo interior. Este complexo resiste a argumentos racionais, novas experiências e até mesmo ao amor evidente do progenitor. Existe independentemente da realidade externa e alimenta-se de sua própria lógica. Para teu filho, perdoar talvez não signifique cura, mas traição. Traição à história que construiu sobre si mesmo. Traição à dor que se tornou parte de sua personalidade. O perdão significaria admitir que sua realidade interna estava equivocada, e isso ameaça a integridade de sua autoimagem, compreende? Não se trata de ti. Trata-se de um drama interior no qual
Representas apenas um papel, mas não és o diretor. Aqui se esconde uma camada ainda mais profunda. Muitas crianças constroem sua autonomia sobre o fundamento de feridas antigas, sejam reais ou simbólicas. A lesão torna-se uma pedra angular de sua identidade. Dizem a si mesmas inconscientemente: sou o filho que foi decepcionado, sou a filha que não foi compreendida. Esses papéis proporcionam-lhes um sentimento de singularidade e clareza emocional. Talvez tenhas notado que teu filho se torna subitamente emocional em certas conversas, mesmo quando és calmo e compreensivo. Isso ocorre porque não estás falando com teu filho, mas com seu complexo interior. Este complexo possui sua própria voz, suas próprias memórias e sua própria verdade. Defende-se contra qualquer questionamento, porque sua sobrevivência depende disso. O que podes fazer? Primeiro, deves entender que não consegues dissolver essa estrutura interna de fora. Não podes argumentar contra ela, não podes amá-la até que desapareça, nem superá-la através de mais esforços. É uma parte autônoma da psique de teu filho e só pode ser transformada por ele mesmo. Isso não significa que sejas impotente, mas teu poder não reside em forçar o perdão, e sim em viver um exemplo diferente. Podes ser autêntico sem te justificar. Podes estar presente sem pressionar. Podes amar sem esperar. Existe ainda outra dimensão deste problema que especialmente preocupava Jung: a projeção do progenitor idealizado. Cada criança carrega inconscientemente a fantasia do pai ou mãe perfeitos. Esta fantasia não é realista, é arquetípica, mítica, divina. Espera sabedoria absoluta, disponibilidade incondicional, justiça perfeita e força ilimitada. Jung afirmava que o processo de individuação humana começa libertando os pais de suas projeções divinas e vendo-os como seres humanos. Muitas pessoas jamais completam totalmente esse processo. Permanecem toda a vida presas na decepção infantil de que seus pais não foram os protetores onipotentes que desejavam. Enquanto teu filho esperar que preenchas o vazio em sua alma, que só ele pode preencher, o perdão é impossível, pois o perdão pressupõe reconhecer a humanidade do outro. Um Deus não precisa de perdão porque não comete erros. Um ser humano merece perdão precisamente porque é falível. A ironia é que quanto mais tentas corresponder à imagem idealizada, mais te afastas de um encontro humano genuíno. Teu filho não precisa do progenitor perfeito. Precisa de um ser humano real que aceite seus limites e ainda assim ame. Esta compreensão pode ser simultaneamente libertadora e dolorosa. Libertadora porque te livra da tarefa impossível de ser algo sobre-humano. Dolorosa porque significa que algumas feridas entre ti e teu filho talvez nunca se curem. Há momentos em que as crianças conectaram tanto sua identidade com o ressentimento que o perdão parece autodestruição. Aprenderam a se definir através de sua dor, a extrair dela sua peculiaridade, a sentir através dela sua legitimidade. O ressentimento tornou-se um companheiro, uma parte de sua paisagem emocional. Jung reconhecia que tais sentimentos não simplesmente desaparecem quando os ignoramos. Transformam-se naquilo que chamava de sombra, aspectos reprimidos da personalidade que inconscientemente dirigem o comportamento. O ressentimento torna-se o diretor invisível da relação, mesmo quando a criança acredita estar agindo racionalmente. Compreendes a tragédia? Teu filho se agarra à dor, porque teme a indiferença. Mantém-se aferrado à raiva, porque ela parece mais viva que o nada.
Esta atitude é paradoxalmente, frequentemente, o primeiro passo para a verdadeira cura. Quando paras de implorar por perdão, o ressentimento perde seu poder. Quando paras de te defender, a acusação perde sua energia. Quando paras de ser a vítima, teu filho também pode parar de ser o acusador. Isso não significa que te tornes indiferente. Significa que recuperas tua dignidade. E às vezes, esse é o serviço mais precioso que um progenitor pode prestar ao filho, mostrar-lhe como viver com decência, mesmo quando o mundo é injusto. Jung ensinou-nos que a verdadeira transformação só acontece quando estamos dispostos a enfrentar nossas sombras. Para muitas crianças, a relação com o progenitor é o lugar onde vive sua sombra. Todos os seus medos não confessados, sua raiva contra a vida, sua decepção com a imperfeição do mundo, são projetados sobre o progenitor. Tornas-te o bode expiatório para tudo que não funcionou na vida de teu filho. Isso é injusto, mas também é humano. O progenitor é frequentemente o primeiro e mais seguro alvo para a raiva existencial da criança. A sabedoria mais profunda está em reconhecer que este papel, por mais doloroso que seja, às vezes é um serviço de amor. Ao suportar as projeções, ofereces a teu filho a possibilidade de trabalhar seus conflitos internos. Ao resistir, sem revidar, demonstras uma forma de força maior que a vingança. Este tipo de amor é mais maduro que a entrega incondicional frequentemente vendida como ideal. É um amor que persiste mesmo quando não é correspondido. Um amor que não depende de reconhecimento, mas da própria integridade. Às vezes, as crianças nunca perdoam seus pais porque confundem o que é amor e o que é desempenho. Acreditam inconscientemente que cada cuidado foi uma conta que deve ser paga. Interpretam cada ajuda como expectativa, cada apoio como obrigação, cada atenção como dívida emocional. Jung diria que tais crianças estão presas num duplo vínculo emocional. Anseiam por amor, mas simultaneamente temem as obrigações que associam ao amor. Querem proximidade, mas têm medo de controle. Precisam de reconhecimento, mas resistem à cooptação. O que essas crianças não compreendem é que a verdadeira autonomia não surge da separação, mas da paz interior. Não é necessário se distanciar de alguém que foi emocionalmente processado. Não é preciso negar perdão a alguém de quem não se tem medo. O trabalho, portanto, não está em convencer a criança, mas em mostrar-lhe, através do próprio exemplo, o que o amor incondicional realmente significa. Significa que não esperas nada, não reivindicas nada, não exiges nada em troca. Amas porque amar é tua natureza, não porque esperas uma recompensa. Este tipo de amor é tão raro que pode inicialmente confundir a criança. Está acostumada a que cada atenção contenha uma mensagem oculta: sê grato, reconhece-me, perdoa-me. Quando essas mensagens subitamente desaparecem, precisa redesenhar todo o seu mapa emocional. No final, permanece uma verdade simultaneamente amarga e libertadora. Algumas crianças jamais perdoarão seus pais. Não porque os pais fossem ruins, mas porque o perdão exige uma maturidade interior que nem todos alcançam. Requer a capacidade de distinguir entre passado e presente, entre projeção e realidade, entre a própria responsabilidade e a responsabilidade dos outros. Nem toda pessoa desenvolve essas habilidades. Nem todos estão dispostos a questionar suas imagens internas. Nem todos conseguem reunir coragem para redefinir sua identidade além de feridas antigas. Isso não é tua culpa, mas também não é culpa de teu filho. É a complexidade da psique humana,
a tragédia do desenvolvimento emocional, o mistério daquilo que capacita algumas pessoas à reconciliação e mantém outras aprisionadas em padrões antigos por toda a vida. Jung ensinou-nos que a sombra nunca pode ser completamente eliminada, apenas integrada, e isso significa que também a relação entre progenitor e filho nunca pode ser perfeitamente curada, apenas moldada mais conscientemente. Algumas feridas permanecem, mas não precisam envenenar toda a vida. Tua tarefa não é curar essas feridas. Tua tarefa é viver com elas sem te tornares amargo, amar sem esperar, estar presente sem pressionar, perdoar mesmo quando não te perdoam. Nesta atitude reside uma dignidade maior que qualquer reconhecimento, uma força maior que qualquer gratidão, um amor maior que qualquer correspondência. Quando compreendes isso, tornas-te livre. Livre da tirania da expectativa, livre da amargura da decepção, livre da ilusão de que o amor sempre deve ser recompensado. Tornas-te livre para ser um progenitor que não precisa ser amado por ser progenitor, que não precisa ser reconhecido por ter dado tudo, que não precisa ser celebrado por ter estado presente. Tornas-te livre para amar sem que esse amor precise de eco. E neste silêncio, neste espaço sem eco, talvez encontres algo mais valioso que o perdão. Reencontras a ti mesmo. Jung disse uma vez que o momento mais importante na vida de uma pessoa é quando reconhece que é responsável por sua própria felicidade. Como progenitor, isso significa que tua paz não pode depender de teu filho te perdoar ou não. Tua paz deve vir de tua própria integridade, do conhecimento de que agiste segundo teu melhor saber e consciência. Da certeza de que teu amor foi genuíno, mesmo se foi mal compreendido, da tranquilidade que surge quando não precisas mais provar nada. Esta quietude interior não é resignação, é sabedoria. É o reconhecimento de que nem todas as histórias têm final feliz, mas cada história possui sua própria dignidade, inclusive a história entre ti e teu filho, mesmo que permaneça sem reconciliação. Talvez essa seja a lição mais profunda que os pais podem aprender, que o amor verdadeiro não precisa de aplausos, não precisa de confirmação, gratidão ou reconhecimento. Existe por si só, como a luz do sol que brilha, quer alguém olhe ou não. Quando encontras esse tipo de amor, algo notável acontece. Paras de ser um progenitor que luta desesperadamente por perdão. Tornas-te um ser humano que ama porque amar é sua natureza. E às vezes, apenas às vezes, é exatamente essa transformação que finalmente alcança o coração de teu filho, não porque lutaste por isso, mas porque paraste de lutar. Existe, contudo, ainda outro nível deste tecido complexo que Jung chamava de inconsciente coletivo. Teu filho não carrega apenas suas próprias experiências contigo, mas também as experiências das gerações que o precederam. Padrões familiares repetem-se ao longo de décadas, sem que ninguém participe conscientemente. Talvez teu filho não esteja reagindo apenas a ti, mas ao arquétipo do progenitor decepcionante que apareceu repetidamente em sua linhagem familiar. Luta contra fantasmas que nunca viu, contra feridas que nunca experimentou, contra promessas que nunca foram quebradas. Esta transmissão transgeracional de dor é frequentemente invisível, mas poderosa. Teu filho pode te rejeitar porque inconscientemente rejeita o pai de sua mãe, ou porque carrega em si a história de decepção de sua avó. Jung reconhecia que todos estamos presos numa rede de histórias familiares mais antigas que nossa memória consciente. Às vezes, a recusa do perdão
Não é uma decisão pessoal, mas um padrão antigo que se repete. Esta compreensão pode ser aliviante. Mostra-te que a resistência de teu filho possivelmente nada tem a ver com tuas ações reais. Está lutando contra as sombras do passado, não contra ti. Mas também pode ser dolorosa, porque esclarece quão pouco controle tens sobre as forças que influenciam teu filho. Não enfrentas apenas tua própria história, mas a história de toda uma linhagem familiar. Às vezes, o melhor que podes fazer é quebrar essas correntes invisíveis, não mudando o passado, mas começando algo novo, uma nova forma de amar, uma nova forma de perdoar, uma nova forma de lidar com a decepção. Pode ser o primeiro, em tua linhagem familiar, a amar incondicionalmente, sem esperar nada em retorno. O primeiro a perdoar, sem que se peça perdão. O primeiro a soltar, sem se tornar amargo. Esta transformação não é apenas um presente para ti mesmo ou para teu filho, é um presente para todas as gerações futuras. Quebras um ciclo que talvez seja centenário. Jung ensinava que a verdadeira cura funciona transgeracionalmente. Quando rompes teus próprios padrões, envias ondas de mudança em ambas as direções do tempo. Curas retroativamente as feridas de teus ancestrais e prospectivamente as feridas de teus descendentes. Talvez teu filho nunca compreenda o que fizeste por ele, mas os filhos de teu filho crescerão num mundo onde o amor incondicional é possível porque tu o vivenciaste. Há momentos em que a psique da criança fica presa numa espécie de loop temporal. Não te experimenta como o ser humano que és hoje, mas como uma figura de seu passado inicial. Cada nova conversa é vista através das lentes de experiências antigas. Esta distorção temporal é característica de complexos traumáticos. A criança interior de teu filho adulto parou numa determinada idade e reage a partir dessa perspectiva congelada. Falas com um adulto, mas, frequentemente, só alcanças a criança assustada ou furiosa dentro dele. Esta criança interior tem sua própria lógica, suas próprias necessidades, seus próprios medos. Jung chamava isso de poder dos complexos de agir autonomamente. Tem sua própria contagem de tempo, sua própria realidade, sua própria forma de interpretar o mundo. Isso significa que argumentar racionalmente é frequentemente inútil. Não podes alcançar, com lógica, aquilo que está bloqueado num nível emocional. Não podes falar linguagem adulta com alguém que responde a partir de uma dor infantil. O que podes fazer é ter paciência, o tipo de paciência que compreende que a cura precisa de tempo. O tipo de paciência que não pressiona para ser compreendida, mas está disposta a esperar. Esta paciência não é passiva, é uma força ativa do amor. Diz: estou aqui quando estiveres pronto, não vou embora, mas também não pressiono. Às vezes, esta presença silenciosa é mais poderosa que todas as palavras. Cria um espaço seguro, onde a cura pode acontecer quando for a hora. Existe também a possibilidade de teu filho viver num estado de paralisia emocional. Jung descreveu isso como uma espécie de hibernação psíquica na qual certos sentimentos ficam congelados para garantir a sobrevivência. Teu filho talvez tenha aprendido a suprimir seu amor por ti porque esse amor era muito doloroso. Aprendeu a negar sua necessidade de proximidade porque a proximidade parecia perigosa. Esta anestesia emocional é um mecanismo de proteção, mas com o tempo torna-se uma prisão. A criança não consegue mais sentir o que uma vez sentiu. Não consegue mais se lembrar por que uma vez te amou. Em tais casos, é importante entender que a ausência de amor não é a mesma coisa que a presença de ódio.
Teu filho possivelmente nem te odeia, simplesmente não consegue mais amar. Esta distinção é crucial para a tua própria compreensão e paz. Não foste rejeitado porque não eras amável, foste rejeitado porque amar se tornou doloroso demais. O objetivo, então, não é ser amado, mas criar um espaço onde o amor poderia novamente se tornar possível, um espaço sem pressão, sem expectativa, sem medo de nova dor. Jung também nos ensinou que algumas pessoas constroem toda a sua identidade em torno de uma falta. Definem-se através do que não receberam, do que lhes faltou, do que sentem ter sido negado. Teu filho poderia ter se definido como a criança que nunca foi compreendida, que nunca recebeu o suficiente, que nunca foi realmente vista. Esta identidade como a criança decepcionada pode se tornar tão central que tudo o mais se desbota. Para tais pessoas, perdoar significaria questionar toda a sua identidade. Quem seriam se não fossem mais aqueles que sofreram injustiça? Quem seriam sem sua história de decepção? Este medo existencial da perda de identidade é frequentemente mais forte que o desejo de reconciliação. A criança se agarra às suas feridas porque são as únicas que tem. Em tais casos, é especialmente importante não tentar tirar essa identidade. Em vez disso, podes viver uma outra possibilidade de ser. Podes mostrar que é possível ter uma identidade que não se baseia na dor. Podes mostrar que se pode ser completo, sem ter sido perfeito, que se pode ser amável sem ser impecável, que se pode encontrar paz sem que tudo tenha sido consertado. Este tipo de exemplo é suave e paciente. Não tenta convencer ou converter. Simplesmente oferece uma alternativa que está lá quando for necessária. Finalmente, existe ainda a possibilidade de que a recusa do perdão seja uma forma de poder. Numa relação onde a criança sempre se sentiu impotente, a recusa do perdão pode ser o único controle que acredita ter. Pode dizer: você me feriu e agora eu decido se e quando te perdoo. Esta inversão das relações de poder pode ser embriagante para alguém que se sentiu indefeso durante anos. Jung veria isso como uma fase necessária da individuação. A criança deve descobrir seu próprio poder, mesmo que inicialmente o use destrutivamente. Tua tarefa é reconhecer esse poder sem te submeteres a ele. Podes respeitar que teu filho tem controle sobre seu próprio perdão sem te deixar controlar por isso. Isso significa que vives tua própria vida, independentemente de seres perdoado ou não. Não esperas pela permissão de teu filho para ser feliz. Não esperas por seu perdão para estar em paz contigo mesmo. Esta independência interior é paradoxalmente, frequentemente a chave para a reconciliação. Quando paras de precisar do perdão, crias o espaço onde ele pode acontecer. O último segredo que Jung ensinou sobre a psique humana é o poder da aceitação incondicional. Não aceitação como resignação, mas aceitação como ato de amor. Aceitas que teu filho talvez nunca perdoe. Aceitas que algumas feridas nunca curem. Aceitas que nem todas as histórias têm final feliz, mas nesta aceitação reside uma libertação profunda. Paras de lutar contra a realidade. Paras de forçar algo que não pode ser forçado. Começas a amar o que é, em vez de sofrer pelo que não é. Começas a encontrar paz na imperfeição, beleza na fragmentação, dignidade na decepção. Este tipo de aceitação não é o fim da esperança. É o início de outro tipo de esperança. A esperança de paz interior independente de circunstâncias externas. Se como pai ou mãe ouviste estas palavras e te reconheces, sabes agora que não estás sozinho com esta tristeza silenciosa.
Partilha teus pensamentos, pois às vezes é o expressar que significa o primeiro passo para a libertação. E se esta jornada de autoconhecimento deve continuar, lembra-te de acompanhar este espaço, pois as verdades mais importantes da vida frequentemente encontramos onde temos coragem de olhar.